isso. Vamos tirar as dúvidas? Luciana, eu tenho algumas dúvidas, só que são bastante dúvidas. Pode falar, esse é o nosso objetivo hoje. No caso, deixa eu ver por onde que eu começo, nem sei, peraí. No caso, falam que a vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro não M, né? Mas eu não entendi por quê, porque lá quando vai estando no processo de absorção, o ferro 3+, ele é convertido a ferro 2+, né? Ele é ferro 2+, por meio de uma enzima chamada de redutase citocromo B duodenal. Então, eu não entendi aonde que entra a vitamina C nessa questão. Natália, muito bem. Você está no caminho aí. Então, nós temos dois tipos de ferro, o orgânico e o inorgânico. Que, por sinal, eu fiz vários exercícios sobre isso, né? Que o inorgânico é o ferro ionizado. Ele só é absorvido na forma 2+, ou seja, a maior parte do ferro inorgânico que é encontrado na natureza está na forma 3. Se ele passa para a forma 2, ele foi reduzido. Esse é o grande problema do ferro inorgânico, porque ele tem que ser reduzido. Então, nós temos essa enzima, a duodenal, que faz essa passagem do 3 para o 2, mais o ácido clorídrico e a vitamina C também contribui para essa passagem do ferro 3 para o ferro 2. E com isso daí favorece a absorção deles. Agora, o ferro, ele tem que estar ionizado. O que eu estou falando? Ferro zero, ferro elementar, ele não é absorvido, porque ele não passa nem para 2, nem para 3, nem para coisa nenhuma. Então, se alguém mandar alguém, vai chupar prego, já escutaram esse termo? Vai chupar prego? Para absorver ferro não adianta nada. Cozinhar em panela de ferro, só se o ferro estiver oxidado. Ferro elementar não funciona. Ferro, estou procurando algum ferro aqui ao meu redor, não tem mais ferro. Ferro, na forma elementar, ele entra de um lado e sai do outro. Ele só será absorvido primeiro, se ele estiver ionizado, segundo, se ele estiver desligado. Então, o ferro que está ligado ao fitato, ao oxalato, à fibra, os ferros vegetais, eles são muito ligados a elementos. A matriz alimentar, a matriz vegetal, ela é riquíssima. Quando a gente trabalha com extrato vegetal, aquilo ali tem de tudo, sai cuca, saci, sabe? Tem flavonoide, tem tudo ali dentro. Então, quando o ferro ele se liga a esses compostos, ele também não é absorvido, ou seja, ele precisa estar ionizado, ele precisa estar livre para conseguir passar de ferro 3 para ferro 2. E esse processo aí, ele acontece no intestino, mas ele também começa a acontecer no estômago, através do ácido clorídrico, e a vitamina C é um grande facilitador desse processo. O ferro orgânico, não. O que é orgânico é muito mais fácil de ser utilizado de uma forma geral. Então, quando a gente tem o ferro dentro dessa matriz orgânica, essa estrutura do ferro M, né? Ferro hemoprotoporfirina, aquela estrutura orgânica. Então, gente, o ferro orgânico, estão escutando? Tudo ok? Sim. Então, o ferro orgânico, ele é absorvido naquele pacote inteiro e entra na célula. Então, dentro do enterócito é que ele sai dessa estrutura orgânica e é liberado. Aí ele vai sair, né, da membrana basolateral e vai ser capturado pela transferrina. Nesse momento, a transferrina, olha, então ele é absorvido como ferro 2, entra no enterócito como ferro 2, mas a transferrina só pega o ferro 3. Então, vejam que nós temos um processo de oxirredução com ferro aí muito grande. É nessa hora que quando ele sai do intestino para cair na circulação, porque o ferro não circula livre. Por que o ferro não circula livre? Porque o ferro ele é perigoso. O ferro, nesse processo de oxirredução, ele ataca a membrana, ele ataca lipídio, ele pode causar, da mesma forma que existe o ranço oxidativo da manteiga,
ele também vai atacar, ele também pode atacar lipídios de membrana e desencadear um processo de oxirredução, o que é péssimo. Degeneração celular, morte celular. Então, o ferro, ele é um... Você não entendeu sobre o anel. Vamos lá no anel. Não, o anel não faz nada, ele permite que ele seja absorvido de forma integral. Não é questão de reconhecimento, também é uma questão de reconhecimento. Olha, o que é esse anel? Bom, qual que é a função do ferro? O ferro, uma das grandes funções desse ferro é se ligar ao oxigênio. Ok? Aqui, ó. Então, o ferro nas hemácias, ele está... Olha, nós temos o glóbulo vermelho, né, aqui é a hemácia, e dentro da hemácia nós temos a hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína, é um tetrâmino composta por 4 unidades de proteína. Cada unidade de proteína dessa daqui tem um grupo M no meio. O que é esse grupo M? O grupo M é isso aqui, olha, é essa estrutura que tem um ferro no seu interior. É esse ferro que vai se ligar no oxigênio. Então, nós temos a célula vermelha, a hemácia, né, ou eritrócito. No interior dessa hemácia tem uma grande quantidade de hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que vai carregar o oxigênio. Mas como, então, que essa proteína, que a hemoglobina carrega o oxigênio? Ela carrega o oxigênio porque nessa unidade de hemoglobina, ela tem essa estrutura orgânica aqui, ó, que no centro dessa estrutura orgânica tem um ferro na forma 2+. Aí o oxigênio vem e se liga aqui. Vejam que esse oxigênio, ele fica protegido por essa estrutura orgânica dentro da hemoglobina. Então, a hemácia contém a hemoglobina, que contém o ferro, na circulação vai levar o oxigênio para os tecidos. E, em troca, nesse mesmo lugar, ele entrega o oxigênio e recebe o CO2. Então, nós temos a forma de oxihemoglobina ou carboxihemoglobina. Tudo bem? Então, essa é a estrutura orgânica do grupo M. Ou seja, então, sempre que o ferro ele estiver numa estrutura orgânica, ele é absorvido de forma facilitada. Esse é o esquema aqui, olha, que eu coloquei aqui do grupo M. Eu coloquei não, né? O Boron colocou. Então, vejam que ele é absorvido diretamente, ele passa pela membrana plasmática. Então, ele não tem problema nenhum. Quando ele chega dentro do enterócito, esse grupo M é liberado dele, vai formar a biliverdina, os sais biliares seguem, não é? Que eles serão depois eliminados. E aí, o ferro, que aqui estava na forma 2, lembra que estava lá na forma 2? Ele passa para ferro 3, ferro 2, e aqui dentro do enterócito, ele está na forma de ferro 2. Porque aqui, nessa forma de ferro 2, é a forma como ele é armazenado. Vejam, a forma como ele é armazenado, estou falando de armazenamento. Então, quando a gente falar de armazenamento, nós temos 2 proteínas importantes. Chamar a atenção de vocês para isso. Quando a gente fala de ferro, nós temos 2 proteínas que são muito importantes. A ferritina e a transferrina. A ferritina, ela é armazenamento. Estamos juntos? Nossa, melhorou muito. A ferritina é armazenamento. A transferrina, como o próprio nome fala, a transferrina é transporte. A forma em que o ferro estará na ferritina é uma, e a forma como o ferro estará na transferrina é outra. O ferro, ele é armazenado na forma 2, e ele é transportado na forma
3. Então, olha aqui. Voltando ao nosso slide. O ferro entrou como ferro M, tranquilo. Ou o ferro entrou como na forma, olha aqui, ó. Forma de ferro não M. A forma de ferro não M, na forma não M, ele estará na forma 3+. Como ele passa para a forma 2+? Ele pode passar por essa enzima, que acho que foi a Natália que me perguntou, ok, Natália? Que reduz o ferro 3 para ferro 2, mas isso daqui também pode acontecer pela vitamina C e ácido clorídrico, lá no estômago. Enfim, de qualquer maneira, o ferro 3 não é absorvido, passa para ferro 2, esse ferro 2, sim, será absorvido. Então, aqui é ferro 2+, aqui também é ferro 2+, e esse ferro 2+, tanto daqui quanto daqui, ficará armazenado na ferritina. O anel faz parte do seu corpo. Isso daqui, gente, pensa que o tecido, que o alimento, ele não nasceu para ser o nosso alimento. O alimento, ele nasceu, um bife, ele nasceu para ser bife. Um bife, ele nasceu para ser um tecido muscular de uma vaca, de um boi, de um carneiro, de um frango, entendeu? O fígado, ele não nasceu para ser praga das mães, para serem colocados no feijão dos filhos. Não, o fígado é o fígado de alguém. Então, isso daí está acontecendo no corpo do alimento e no nosso corpo também. O ferro, ele está nessas estruturas porque ele é responsável pelo transporte do oxigênio. Então, o ferro, ele está no grupo M. O grupo M é o que está dentro das hemácias. Então, a partir do momento que o indivíduo tem hemácia, ele tem grupo M. Então, se você come um bife de boi, o boi tem hemácia? Ou ele tem mioglobina, que é o tecido, que é onde vai capturar aquela carne vermelha? Quanto mais vermelha for, mais hemoglobina ou mioglobina, tanto faz. Tanto faz nada. Hemoglobina está no sangue, não é? Está dentro da hemácia. A mioglobina é o que vai capturar no tecido. Então, as minhas células vermelhas, eu estou respirando, eu tenho hemácias na minha circulação, essas hemácias estão levando oxigênio. Elas estão levando oxigênio para quem? Para o meu músculo, para os meus tecidos. Como que os meus tecidos capturam essa hemácia? Então, da mesma forma que tem um ferro na hemácia, que é a hemoglobina, também tem um ferro nas minhas fibras musculares, que está dentro da mioglobina. Então, as minhas células captam esse oxigênio. Então, aqui eu tenho hemoglobina, que está dentro da hemácia, e no meu tecido muscular eu tenho a mioglobina, que vai capturar esse oxigênio. Então, existe uma transferência de oxigênio da hemácia, que está no sangue, para as minhas fibras musculares. Estamos juntos? Para as minhas fibras musculares. Aqui eu tenho hemoglobina e aqui eu tenho mioglobina. Mas, de qualquer maneira, essas são proteínas, gente. Eu tenho proteínas dentro dessas células. Mas essas proteínas, elas não fixam o oxigênio assim do nada. Essas proteínas têm uma estrutura química complexa. Essas proteínas têm... É como se isso aqui fosse uma proteína, ó. Tá bem? Isso aqui é uma proteína, um tetrâmero. Pode ser a mioglobina, se for uma mioglobina, estará dentro do músculo. Pode ser uma hemoglobina, se for uma hemoglobina, estará dentro da hemácia. É uma proteína. É uma proteína que é responsável pelo transporte do ferro. O ferro fica aqui no interior, é como se o ferro fosse aqui, ó, dentro da junção aqui do meu carregador, tá? É isso aqui, ó, tá aqui, tá? Aqui, então, nós temos uma estrutura orgânica grande dentro dessa proteína. Essa estrutura chama-se
Como é que chama, gente? Ferroprotoporfirina, tá? É a protoporfirina, é aquela estrutura orgânica enorme que tem o ferro no seu interior, protegido lá, porque esse local em que essa protoporfirina fica, ele é protegido por essa proteína, ele não é exposto. Esse ferro é como se ele estivesse dentro de um casulo, é como se estivesse exatamente aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. A protoporfirina fosse isso guardadinho aqui, e o ferro está aqui no meio. E aqui no meio é que ele leva o oxigênio. Então, vejam, existe uma proteção para esse oxigênio. Esse complexo protoporfirínico, ele é um complexo que armazena, que abraça o ferro e carrega junto com ele o oxigênio. Então, desde que o indivíduo respire, ele precisa disso. Tá? Então, ele não entra, ele existe. Se você come um bife de fígado, você vai ter isso lá, porque está lotado de ferro, está lotado de mioglobina. Carnes vermelhas, enfim, onde tiver material, tecido animal, quanto mais vermelho ele for, melhor fonte de ferro ele será, porque nós teremos o ferro na sua forma orgânica. Entenderam? Uma planta não respira. Eu estou sendo, assim, bem sistemática para vocês guardarem isso. Planta não respira, ela não tem mioglobina, ela não tem sangue, ela não tem isso. Nós somos, gente, muito mais próximos a tecidos animais, os tecidos animais nos complementam muito mais do que um pé de soja. Esse que é o grande cuidado que tem que ter quando a pessoa é vegetariana, porque o ferro que ela vai consumir é um ferro inorgânico, um ferro 3+, que ele vai ter que, além de ele estar ligado a uma série de compostos, ele vai ter que passar para 2 para ser absorvido. Então, as carnes vermelhas, como fonte de ferro, elas são muito melhores. Vocês entenderam? Ele não entra, ele está lá. A partir do momento que você come um bife, é como se você estivesse dando uma dentada na bunda de um animal. Bem assim, entendeu? Ele está vivo, aquilo ali está vivo. E esse material orgânico, ele é muito melhor para você digerir. Para você digerir, para você absorver, para você utilizar os materiais deles. Eles são muito mais próximos das suas necessidades. Então, esse ferro que está encasulado, que está aqui, ó, como eu mostrei para vocês, tá? Como se isso aqui fosse a hemoglobina, o grupo M está aqui no meio, o grupo protoporfirínico, e o oxigênio, o ferro está ali, e o oxigênio está ligado, ele é protegido, ele tem que ficar protegido, porque ele está num sistema que tem grande facilidade de oxirredução. Então, esse grupo M, ele forma um casulo, repetindo, ele forma um casulo, como se fosse um ninho que protege esse material, circulando no seu corpo agora, demais. Graças a Deus. É por isso que você está levando ferro para suas células vermelhas, para suas fibras vermelhas. É por isso que você consegue fazer respiração celular, inclusive. Porque aí você está levando oxigênio, você está respirando, você está levando oxigênio para suas células, você está levando oxigênio lá para sua, o quê? Mitocôndria. É esse oxigênio lá no final da cadeia de transporte de elétrons que vai receber o hidrogênio do FADH2, do NADH, e vai permitir que você gere ATP. Então, você está produzindo energia. Se você está vivo, é por causa disso. Você está vivo, você está respirando, é por causa disso. E se você fizer uma atividade física, você vai ficar ofegante, porque você precisa de mais oxigênio para você oxidar mais nutrientes, para você produzir mais ATP para suas atividades. Eu estou falando do ferro presente na hemácia, estou falando do ferro presente nas suas fibras musculares. Por isso que fibras musculares de um maratonista que usa muito a mitocôndria, que faz atividades contínuas, são fibras
que tem muita mitocôndria, elas têm que ser muito irrigadas, elas têm que receber muito oxigênio. São fibras vermelhas, são chamadas as fibras vermelhas, porque elas são adaptadas para o processo do ciclo de Krebs, para o processo de oxirredução. Eu estou falando aqui até agora da hemoglobina, da mioglobina, mas onde mais? Onde a gente falar que tem oxigênio, vai ter ferro também, quando eu falar de transporte. Então, onde mais eu teria? Lá nos citocromos eu também tenho ferro, lá na cadeia de transporte de elétrons, que aí o oxigênio, que aí os hidrogênios vão passando, vão passando, vão passando, e no final o oxigênio recebe os hidrogênios e forma água. Esse é o processo de respiração, tá bem, gente? Lembrem disso. Então, esse é um processo orgânico. Quando você come uma carne, você está consumindo um tecido animal, ele não nasceu para ser carne. Pensa, se você sempre pensar na função daquele nutriente para naquele tecido, você vai entender composição de alimentos. Você não vai precisar ficar decorando nada. Tá bem? Soja não tem hemoglobina, não tem mioglobina. Vai ter o ferro? Vai ter o ferro. Mas o ferro pode estar ligado ou não. Vai estar na forma de 3+. Entenderam isso? Quem que foi a última pessoa que fez pergunta? Me perguntou se ele entendeu agora isso, eu deixei isso bem claro. Oi, André. Eu deixei isso bem claro. É o que você digitou aqui, né? Sobre o anel. Então, lembra que esse anel, ele faz parte do seu corpo, tá, André? Faz parte do corpo de todo, por isso que nós estamos vivos hoje. E é interessante, né? O nosso corpo toma as decisões, ele executa as tarefas, ele já acorda trabalhando e a gente nem sabe o que ele está fazendo. Dúvidas, gente? Eu não entendi muito bem qual que é a função da hemosiderina, porque eu vi que está no seu slide isso, mas eu não encontrei nenhum artigo falando sobre. Eu não consegui relacionar. Não é o mesmo do que a proteína de hemocromatose, não, né? Olha, vamos lá. Vocês entenderam com relação à passagem de ferro, do ferro 3 para o ferro 2? Transferrina, ferritina. Vamos melhorar essas frases? Não é que ele precisa disso para entrar no enterócito, ele precisa passar da forma 3 para a forma 2. Eu estou chamando a atenção disso para vocês organizarem essa terminologia, porque vocês estão se formando em profissionais. Então, tem que ter uma profundidade nesse entendimento, tem que ter uma profundidade nessa discussão. Porque se vocês se formam discutindo com uma pessoa que não tem esse conhecimento técnico, não vai fazer diferença para você, entendeu? O seu reconhecimento ou a sua segurança. Então, vamos falar direitinho, tá bem? Isso é sua credibilidade, é a sua segurança. Você precisa dessas da vitamina C, do ácido clorídrico, passar da forma 3 para a forma 2. Vamos ser mais específicas em tudo aquilo que vocês falaram. Mas e o restante? Para passar de ferritina para transferrina? Vocês leram os slides? Eu li.
Que parte disso do slide não estava claro? Peraí, só um pouco. Bom, eu fiz uma bagunça mesmo, tá? Olha aqui, eu achei o slide que estava falando sobre a hemosiderina e hemosiderose. Transferrina, como eu falei, só um pouquinho, tá? Eu vou voltar lá nisso. Transferrina é a forma de transporte de ferro. Ferritina é a forma de armazenamento de ferro. Quando nós temos um acúmulo de ferro, isso é normal, não é? A ferritina, ela vai, por exemplo, fígado, tem uma grande quantidade de ferritina. Por isso que o fígado é uma ótima fonte de ferro. O armazenamento ele vai acontecer como ferritina e hemosiderina. A hemosiderina é um grupamento de ferritina. Eu não coloquei isso aqui de uma forma mais clara? Não, não coloquei. Essa dúvida completamente amparada. Então, a ferritina é a proteína se chama ferritina, o acúmulo dessa ferritina se chama hemosiderina, então é normal. Agora, hemosiderose já é uma situação patológica. Olha, a hemosiderose ou hemocromatose é um acúmulo de hemosiderina. Aí nós já temos uma situação exacerbada, situação toxicológica, um consumo excessivo, ou ou algum problema ocupacional. Mas normalmente isso é devido a um problema metabólico, em que não tem um controle da absorção desse ferro e do armazenamento desse ferro. Então, esse ferro se acumula de uma forma maior do que o que deveria. Aqui, ó, a quantidade de ferro elevada se acumula perigosamente no sangue, no fígado, podendo depositar músculo, pâncreas, coração. Aí exacerba, né? Aquilo que é exacerbado, principalmente no fígado, pode causar cirrose, câncer de fígado, desenvolvimento de diabetes, inflamação. Porque o ferro é aquilo que eu falei antes, ele é um agente que favorece um processo de oxirredução. Então, ele favorece um processo de oxirredução, ele vai favorecer com que o oxigênio esteja na forma livre, nas suas formas reativas. Então, o ferro é um catalisador para que o oxigênio ataque as membranas celulares, produzindo superóxido, produzindo peróxido. Então, o ferro ele é um catalisador, nós chamamos isso de reação de Fenton. O ferro ele é um catalisador para que o oxigênio ataque. A partir do momento que o oxigênio ataca as membranas celulares, nós temos aí um processo de inflamação, um processo de degeneração celular, e aí nós temos um processo de doença. Dependendo do nível em que ele vai acontecer, o nível dessa inflamação, a gente pode ter uma hepatite, uma cirrose, ok? Um dano tecidual muito grande. Na verdade, a melhor resposta é isso, é um dano celular. Então, ferritina é uma coisa, a hemosiderina é o conjunto dessa ferritina aí, é um grupamento dessa ferritina. Agora, hemocromatose, ou hemosiderose, também existe esse termo, já é exacerbado, já é patológico. Tá bem? Obrigada, Luciana. Vejam, de nada, vejam que ferro. Ferro desculpa. É ferro 3 e ferro 2. Nós já vimos que o ferro ele entra no intestino na forma 2. Ele pode estar dentro
do grupo M, né? E aí ele é liberado no interior do enterócito, ou ele vai ser, ou ele vai passar de 3 para 2 no estômago ou no próprio duodeno, nas enzimas das bordas do enterócito. Dentro do enterócito ele está na forma 2, ok? E dessa forma, na forma 2, o ferro é armazenado. E o ferro ele fica armazenado na ferritina. Então, quando a gente falar de ferritina, é forma 2, armazenamento, ok? Acontece que o ferro, o ferro é transportado pela transferrina. Quando o ferro é transportado pela transferrina, veja que quando o ferro é transportado pela transferrina, ele é transportado na forma 3. Aí vocês vão falar assim, mas Luciana, que louco que é isso? Então, como ferritina, quando ele está armazenado dentro da célula, ele está na 2. Quando ele é transportado, ele está na 3? É. Como que faz para passar esse ferro da forma 2 para a forma 3? E aí ele é transportado pela transferrina. Tá, vocês estão juntos comigo? Armazenado 2, transportado, armazenado 2, transportado 3. Para ele sair da forma armazenada, seja do enterócito, seja do fígado, que é o principal local de armazenamento de ferro, ele vai ter que passar da forma 2 para a forma 3. Como que isso acontece? Aí nós temos uma proteína que se chama ceruloplasmina. Essa ceruloplasmina, ela é uma proteína que transporta o cobre. Então, nós precisamos dessa proteína que transporta o cobre para passar o ferro 3 para passar o ferro da forma 2 para a forma 3. Ah, Luciana, então eu tenho uma relação aí da proteína do cobre, do metabolismo do cobre, do metabolismo do ferro? Tem. Eu tenho que ter essa proteína em quantidade adequada para que eu consiga mobilizar o ferro que está armazenado para os tecidos. Então, olha, onde que eu preciso muito de ferro, gente? Medula óssea. É onde está sintetizando, a sua hemácia é sintetizada, assim, você leva 24 horas para que uma hemácia saia. Um tecido hematopoético violento. Então, você precisa de muito ferro lá na medula óssea. Mas a medula óssea não tem um grande armazenamento de ferro. Ela precisa de receber quando o ferro ali continuamente. Onde que esse ferro é armazenado? Fígado. Então, o ferro precisa sair do fígado e ir lá para a medula óssea. Ou seja, eu preciso levar a multiplicação celular também, as minhas fibras musculares precisam de ferro, ok? Precisam para a mioglobina. Então, eu preciso de ferro no corpo todo. Onde que esse ferro é armazenado? No fígado. Acontece que se eu armazeno, já pensou, é como se eu tivesse colocado um dinheiro na poupança e não pudesse tirar? Ser calote. Não pode. Então, o ferro ele fica armazenado no fígado e quando precisa, assim, continuamente, ele é mobilizado do fígado e é transportado para o corpo todo. Transporte pela transferrina, armazenamento pela ferritina. Então, o ferro que está lá no fígado, ele vai precisar da ceruloplasmina continuamente para sair da forma 2, passar para a forma 3 e ser transportado pela transferrina. Entendeu? E dessa forma, ele chega lá na sua medula óssea. Por isso é que você tem sangue que presta. Por isso é que cada um de nós tem uma quantidade de hemoglobina dentro da nossa hemácia. Nós temos uma quantidade de ferro dentro das nossas hemácias. Bom? Porque saiu lá do armazenamento do fígado e foi levado para todo o nosso tecido. Então, esse transporte aí, ferro 2, ferro 3, ele acontece continuamente. Oi.
vira. Vamos colocar assim, conversão. Vamos ajustar a terminologia, tá? Você nasce com reserva de ferro. Nós nascemos com uma reserva de ferro. Não é tão grande assim, por isso que às vezes é indicado em neonato a utilização lá de ferro. Tá bem? Isso é contínuo. Nós temos essa reserva de ferro no nosso corpo. Isso existe. Não tem que ser. É uma manutenção dessa reserva. Isso é muito dinâmico. Nós absorvemos o ferro e nós mantemos essa reserva. Nós absorvemos o ferro, ele vai ficar lá no enterócito como ferritina, vai cair na circulação, vai ser transformado, vamos utilizar os termos aí. O ferro, ele vai sair do enterócito, aliás, ele não sai ainda. O ferro lá na membrana basolateral, ele vai passar de ferro 2 para ferro 3 pela ceruloplasmina. Tem que saber. Isso tem que saber, gente. Isso é coisa de nutricionista. Igual o médico tem que saber a dosagem básico de ibuprofeno, de anti-inflamatório, de antibiótico. Isso é básico da gente. Então, o ferro na membrana barulhada, o ferro na membrana basolateral, na membrana basolateral, a ceruloplasmina vai converter esse ferro que estava armazenado na ferritina da forma 2 para a forma 3. O ferro na forma 3 é transportado, é capturado, ligado na ferritina, da transferrina. A transferrina transporta esse ferro para onde for necessário, inclusive para o fígado. Então, lá no fígado, essa ferritina, esse ferro vai ser armazenado na ferritina. Se eu passar um período sem ingerir ferro, tudo bem? Tudo bem, porque eu tenho uma reserva. Então, o ferro ele é tão importante no nosso corpo que eu preciso ter uma reserva dele. Porque eu preciso de ferro constantemente na minha medula óssea para sintetizar as minhas células vermelhas. Porque sem isso daí eu não respiro. Sem isso daí eu não levo oxigênio para as minhas mitocôndrias. Sem oxigênio nas minhas mitocôndrias, eu não tenho condição de produzir energia, eu vou morrer. Por isso que você mata alguém asfixiado e quando você tira o oxigênio dele. Você não, né? Quando você quer matar alguém asfixiado, por quê? O indivíduo morre afogado, por quê? Porque a gente precisa de oxigênio, e é rápido. Por isso que você não fica muito tempo embaixo d'água. Porque nós somos seres aeróbicos. Só que para isso a gente precisa de ferro, e isso é constante, isso é diário. O nosso armazenamento está lá, ele é constante. E por isso é que a anemia ferropriva é um problema de saúde pública seríssimo, porque o ferro ele é encontrado principalmente em fontes caras de alimentação. Tecidos animais são as melhores fontes de ferro. Aí são pessoas que não têm acesso a essas fontes de ferro, elas ficam só nas fontes vegetais. Ah, mas a fonte vegetal é possível? É possível, sim. Só que você tem que ingerir uma quantidade muito maior e muito mais diversificada. Porque senão você não aguenta, você vai ter anemia. Ah, mas por questão de ideologia, é bioquímica. Você terá anemia. Sabe aquela coisa de vó que pega a menina, deixa eu ver se o olho tá nele, porque elas estavam acostumadas com isso daí. Acontece que, gente, para uma anemia chegar a aparecer com as mucosas hipocoradas, a parte cognitiva, já dançou há muito tempo. Então, muito um dos principais sintomas que vai acontecer no indivíduo que começa a ter anemia, cansaço, lógico, é transporte de ferro, respiração, sistema nervoso central. Então, você vai ter um problema cognitivo muito antes de aparecer uma anemia no seu olho. Cansaço, dificuldade de aprendizagem. Não sei se vocês já passaram por alguma situação assim, você tá lá assim, eu não aprendo, sabe aquele cansaço, aquela coisa que te consome? Anemia.
Anemia. Alimentação inadequada. Restabelece rápido. Ao redor de 3 dias, já consegue restabelecer isso daí. Suplemento, nesse caso, é necessário? Você pode demorar mais tempo do que isso, mas suplemento pode ser muito interessante e indicado em situações necessárias. Em situações que a pessoa é um carnívoro, que consome ferro à medida do que precisa, não tem por que utilizar um suplemento. Mas se não, ou para ajustar uma situação, o suplemento é necessário, sim. E aí, que tipo de suplemento? Aí tem o sulfato ferroso. Sulfato ferroso é ferro inorgânico. Voltamos à situação do orgânico do inorgânico. Da dor de estômago, porque ele é agressivo à mucosa. É o ferro que é encontrado no SUS. E que é muito comum de ser utilizado. Melhor ele do que nada, melhor ele do que nada. Mas qual que é a melhor fonte? O ferro que está, estou falando de suplementação, fontes de suplementação. Nós temos o sulfato ferroso e tem um ferro que é mais carinho, mas ele é bem melhorzinho, que é o ferro que está ligado a ligantes. Ligado a ligantes, fica até feio falar isso, né? Mas é que o termo é ligante mesmo. Ligado à proteína. Que aí nós temos o ferro glicina, enfim, tem vários tipos de suplementos. Esse aminoácido que a indústria farmacêutica colocou nesse ferro aí, vai favorecer a absorção desse ferro. Acho que o Neutrofer tem alguns ferros aí que eles têm essa estrutura. É um ferro que vai absorver muito melhor. Entenderam? Isso é dinâmico. Pensa no corpo de vocês como algo dinâmico. Ele não teve que absorver. Chega lá, você nasceu com ele. E precisa dele. A gente precisa do ferro no fígado armazenado lá. Então, ferro armazenado está na forma 2. Ferro em circulação está na forma 3. Para passar de 2 para 3, eu preciso da ceruloplasmina. Usem as palavras certas. Usem as palavras certas. É a dica que eu dou como professora para a sua vida profissional inteira. Ah, Luciano, bobagem. Não é. É isso que diferencia a conversa de vizinha das comadres, tá bem? E a sua conversa. Então, quando você estiver conversando com alguém, essa tem que ser a sua terminologia. Por que você vai sugerir utilizar um ferro ligado? Porque ele é um ferro orgânico. Ah, tá com problema de anemia. Como você explica isso daí para sua equipe? Ferro está na forma de, ele é armazenado na forma de ferro 2, na ferritina. Para ser transportado, ele precisa da transferrina e ser convertido, ele precisa da ceruloplasmina, ou seja, ele precisa que o metabolismo do cobre esteja funcionando também de forma adequada. Ou seja, para que você tenha para tratar uma anemia ferropriva, você precisa também tratar proteína. Aquele indivíduo, ele está recebendo toda a proteína que ele precisa, todos os aminoácidos que ele precisa, porque se ele não estiver recebendo, ele não vai conseguir sintetizar a ferritina e ele não vai conseguir sintetizar a transferrina. Não? Vocês estão me escutando? Então? Sim. Então, gente, não é só uma questão de ferro, é uma questão de proteína também. Luciano. Oi. Ok, obrigada. Eu fiquei nessa dúvida da hemosiderina, porque no slide, né, falava que o excesso dela, o aumento dela ia causar hemocromatose, né? É que eu vi outros artigos, aí foi o que eu fiquei na dúvida, porque falava que o aumento da proteína de hemocromatose que ia causar isso. E aí eles falavam que essa proteína estava na membrana basolateral e ela ia
interagir com um tal de receptor de transferrina que ia falar se a transferrina estaria saturada ou não. Existe isso ou é um erro que está nos artigos? Não, não existe. Ó, mais ou menos. Não sei se foi da forma como você me explicou, mas eu estava esquecendo de falar isso. Teve uma hora que eu parei que eu falei assim, gente, está faltando eu falar alguma coisa, era isso. Olha, isso é importante. Controle do processo de absorção do ferro. Sabe aquelas casas de antigamente que tinham a varandinha? Eu já falei da varandinha para vocês. A varandinha é onde você recebe a pessoa, mas ela não entrou na sua casa. Correto? Ainda mais nessa fase de Covid. A varandinha é onde você deixa o sapato. A varandinha é onde você recebe a sua comida delivery, você atende de máscara, você pega e põe para dentro. Correto? Vejam que não é tudo que está na varandinha que entra na sua casa. Eu estou comparando essa varandinha com o seu enterócito. Então, o enterócito, ele armazena, ele recebe esse ferro e armazena, e o ferro fica armazenado na forma de ferritina, beleza? Beleza. Essa ferritina, ela está guardando ferro, e esse ferro que vai passar pela membrana basolateral, que é esse mesmo movimento que você falou, essa passagem aí vai acontecer do ferro, da ceduloplasmina, que vai transformar o ferro 2 em ferro 3 e permitir que a transferrina pegue. Agora vejam, gente, esse ferro, ele só vai entrar no seu corpo se o seu corpo precisar. Então, muita atenção nessa hora. Esse é o grande controle. Ele só vai entrar no seu corpo, ele só vai sair da varandinha e vai entrar no seu corpo se precisar. Então, vejam, alguém já pegou ônibus, de ficar no ponto do ônibus? Belo Horizonte, isso é muito comum. Ou lugar para ter transporte público ruim. Isso era muito comum em Belo Horizonte. Ainda mais se tivesse jogo do Atlético Cruzeiro, e é bom você nem sair de casa porque é perigoso. Não, espera aí, André. Só um pouquinho, segura a sua pergunta aí. Jogo do Cruzeiro e do Atlético em Belo Horizonte. Você não sai de casa porque é até perigoso. O que vai acontecer? Se aquele ônibus está lotado, se bem que o nível de chamado lotado significa do lado de fora da porta, bem lotado mesmo, se você está num ponto de ônibus e passa um ônibus lotado, aquele ônibus vai te pegar? Hein, gente? Você está no ponto do ônibus, não. Passa um ônibus lotado, aquele ônibus vai te pegar? Não. Então, se você tem a sua transferrina circulando com ferro, se as suas reservas de ferro estão adequadas, esse ferro que está no seu enterócito vai entrar no seu corpo? Não, porque a transferrina está passando ligada. Ok? Ela está passando ligada. Então, esse ferro não vai sair na hora. Eu quero ir. Não, eu estou cheio. Isso aqui é o ferro que está na ferritina, tá? Que está dentro do enterócito. E aqui é a transferrina passando. Estão entendendo meu teatrinho? Estão entendendo? É fantoche, tá? Ferro está aqui no enterócito, eu quero sair do enterócito. Não, aí passa a transferrina com ferro. Eu quero sair do enterócito, passa a transferrina com ferro. Eu quero sair do enterócito. Tá bom, né? Eu quero sair do enterócito. Tá ficando chato isso. Ele saiu do enterócito? Saiu? Ô, gente, alguém responde o meu teatrinho de fantoche, fazendo favor? Esse ferro aqui que está ligado na ferritina, saiu do enterócito? Não. Por quê? Porque a transferrina está passando com ferro, porque nós temos um estoque de ferro no corpo que está mantendo a transferrina. Então, esse ferro não saiu. O que vai acontecer com esse ferro que está na ferritina, que está lá no enterócito? O enterócito vai descamar.
e essa célula vai sair, e esse ferro vai para ele vai embora. Então, esse é o controle de ferro. A gente só vai pegar o ferro de acordo com as nossas reservas. Você me perguntou sobre ferritina. A ferritina em si é a proteína que vai armazenar esse ferro. Então, existe uma sinalização para que ela ocorra uma expressão dessa ferritina, para que exista uma quantidade de ferritina que é armazenada. Existe uma expressão, existe um controle para isso daí. Então, a quantidade de ferritina realmente vai contribuir para a quantidade de ferro. Mas existe uma sinalização para o armazenamento dessa ferritina e para a quantidade de ferro que essa ferritina armazena. Esse é um processo extremamente controlado. Então, se a pessoa está com a ferritina alta, aí a indicação seria o contrário, seria para a pessoa não ficar sem, colocar o brócolis ao invés da carne vermelha. Como assim ferritina alta? É que teve uma moça que falou para mim que ela estava com a ferritina alta, só que isso faz tempo, e na época eu não sabia responder, eu falei que eu não sabia. Aí, agora que você falou que eu tô... Muito estranho isso. Assimilar. Que ela falou Muito que deu uns estranho exemplos que isso. estava com ferritina alta. Ela deve ter falado que estava com a ferritina adequada, ou que estava com um nível bom de ferritina. Na verdade, era alta mesmo. Pode sim, pode ter relação. Eu tenho que dar uma estudada nisso, tá, Andréia? Porque pode ter uma relação de aumentar a produção de ferritina por uma deficiência de ferro. Mas eu tenho que estudar antes de falar qualquer coisa. Entendi. É que eu lembro bem, assim, que bem antes da pandemia, acho que foi ano passado até, a moça estava conversando comigo, daí ela falou assim, e você está estudando nutrição, né? Você sabe o que faz quando a ferritina tá alta? Porque o exame deu que a minha ferritina estava muito alta, que não sei o que lá. Aí o médico falou que tinha que melhorar. Só que daí eu falei que eu não sabia, porque eu não tinha estudado isso ainda. Pode ter relação, sim, porque como eu não estou trabalhando quando a gente sai da clínica e fica pensando só no metabolismo, mas tem umas relações, sim. Deixa eu dar uma olhadinha nisso daí, tá bem? Eu acho que tem relação. Não vou falar eu acho nada. Vou dar uma olhada. Quinta-feira eu tiro essa dúvida de vocês. Inclusive, eu passei meia hora da nossa aula, eu tinha separado material para falar sobre triglicerídeos de cadeia média, também não falei. Mas daria, né? Porque foi mais ou menos o tempo que eu tive problema com a internet aqui na Unifal. Deu para dar uma luz? Sim. Então, olha, sempre que vocês pensarem em metabolismo, gente, metabolismo é dinâmico. Não existe, e agora o corpo é glucagon. Não, agora o corpo é insulina. Não existe assim, separação de fases, sabe? É uma maior proporção de um, maior proporção do outro. Depende, não é que se agora é só, depende da quantidade que você comeu, depende da quantidade que você ingeriu. Ferro, a quantidade que é absorvida, o que não é que toda transferrina vai passar cheia, né? Que toda. E o processo é dinâmico, para que a gente mantenha todos os nossos níveis. Eu vou olhar essa dúvida aí, quinta-feira eu tiro. Mais alguma dúvida, gente? É bom que eu dou uma atualizada, tem umas coisas que vão ficando para trás. A gente vai dando aula em cima do slide, em cima das perguntas que tem. Eu fiquei numa dúvida a respeito depois que ele forma aquele complexo junto com o ferro, junto com a transferrina, e ele vai entrar em alguma célula de algum tecido.
Eu não entendi porque eles falam... Natália? Oi? Desculpa, ele forma um complexo. Não entendi. Do ferro junto com a transferrina. E fica circulando, né? Aí, a célula, eu não entendi como que esse processo que ele entra dentro da célula, de novo. Porque eu entendi nos artigos que forma uma vesícula, mas não entendi que é essa vesícula. Eu não entendi esse processo. Aí você está sendo bem cuidadosa com essa bioquímica. E eu entendi a sua dúvida, porque se na transferrina ele está na forma 3, não é? Como é que ele vai entrar na célula? Eu vou procurar alguma ilustração e trago para você, Natália. Tá bom, obrigada. Tá bom? Não, eu que te agradeço, que aí eu vou introduzir, com essas perguntas de vocês, eu vou introduzindo, vou melhorando as minhas aulas aí, tá? Vou trazer vou procurar uma ilustração que resolva isso. Espero, né? Mas não, tem minha obrigação. Eu tô gostando de ver, porque vocês estão indo assim, lá no coisa da bioquímica, mas como é que acontece aqui? Como é que vai entrar aqui? É uma curiosidade bioquímica. Parabéns. Mais alguma dúvida ou podemos terminar a nossa aula de hoje? Além das dúvidas que ficaram comigo. Só para fechar mesmo, no caso da penúltima dúvida que eu tive, de quando, então, não tem uma proteína que fica na membrana basolateral, que vai meio que ajudar nesse controle do processo de absorção do ferro. É só a transferrina que vai meio que conversar, entre aspas, com a ferritina. Olha, isso nunca acontece sozinho, não. Isso é sempre um complexo. A passagem, o transporte, entendeu? O canal. Então, esse termo ele é muito perigoso em bioquímica, falar que é só isso. Então, tem uma proteína meio que... Tem. Eu não sei os nomes delas decorados, mas isso daí não acontece. Isso daí sempre acontece de uma forma muito controlada, porque ele tem que passar. Ele tem que passar, tem que ter uma transição aí. Foi isso que você viu no artigo que você consultou, Natália? Isso, eu vi uma tal de proteína de... Deixa eu ver o nome. Proteína de hemocromatose, que fica na membrana basolateral e fica, entre aspas, né, mandando informações de que tem muita ferritina com ferro, então não vai liberar mais, sabe, para o sangue. Sim. Tem muita transferrina com ferro e que não libera mais. Isso é o que? Artigo? Que você achou? Achei em artigo, eu achei só 2 artigos falando disso. Sim, Legal, Natália. Você me manda, deixa eu ver o que você leu aí. Manda, eu vou achar aqui. Fazendo favor. Até para eu tentar tirar essas suas dúvidas aí, esclarecer as minhas, e eu vou procurar algumas ilustrações para isso. Tá bom? Então, podemos finalizar? Aqui. Então, muito obrigada. Até quinta-feira. E quinta-feira a gente finaliza, então.